Você já parou para pensar por que Paulo, o apóstolo mais perseguido e ao mesmo tempo mais frutífero do Novo Testamento, orava sempre as mesmas orações? Elas não eram repetidas por acaso. Eram declarações espirituais que abriam céus, mudavam atmosferas e ativavam milagres. Se a sua vida espiritual está estagnada, se suas orações parecem não passar do teto, talvez seja porque você ainda não aprendeu a orar como Paulo orava. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 orações mais poderosas que Paulo liberava sobre igrejas, famílias e sobre si mesmo, e como elas podem transformar radicalmente a sua vida. A Bíblia diz: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo." 1 Coríntios 11:1. Então, se Paulo orava assim, nós também devemos aprender a orar assim. Assista até o fim para receber a oração guiada mais poderosa deste vídeo e hoje o seu maior ato de fé será se inscrever em nosso canal. Nos ajude a conquistar os primeiros 1000 inscritos. A maioria das pessoas ora quando está aflita, desesperada ou sem saída. Outras oram porque aprenderam desde pequenas que é bom orar. Mas existe um grupo que vai além. São aqueles que aprenderam a orar como os apóstolos oravam. E entre todos os homens e mulheres que aparecem nas Escrituras, nenhum nos deixou um legado tão profundo de oração quanto o apóstolo Paulo. Paulo não fazia orações longas para impressionar. Ele não gritava para se mostrar espiritual. Mas quando ele orava, o mundo espiritual se movia. Prisões se abriam. Povos inteiros se rendiam. Homens eram curados. Demônios saíam. E igrejas nasciam. Por quê? Porque Paulo orava com revelação. Ele orava com entendimento. Ele orava com autoridade. Ele orava com uma fé que transformava realidades. A maioria dos cristãos conhece os milagres de Paulo, os ensinamentos de Paulo, as cartas de Paulo, mas poucos param para estudar como Paulo orava. E é aí que está o segredo, porque se você aprender a orar como Paulo, sua vida também será transformada. A palavra diz: "Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiem com toda perseverança." Efésios 6:18. E também: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Filipenses 4:6. Mas o que Paulo orava? Quais palavras saíam da sua boca? Quais expressões ele mais usava ao falar com o Pai? Neste vídeo, você vai descobrir as 7 orações mais usadas por Paulo. Não são frases soltas ou fórmulas mágicas. São orações cheias de poder, sabedoria e impacto espiritual real. Cada uma delas carrega uma atmosfera, uma direção e uma ativação. E ao conhecê-las, você terá ferramentas espirituais que mudarão a forma como você ora e a forma como você vive. Este conteúdo é para quem está cansado de orar por orar, para quem quer aprender a tocar o coração de Deus com palavras que vêm da Bíblia, com declarações que já moveram o mundo. Você não vai mais se sentir vazio ao orar. Não vai mais repetir palavras soltas sem fé. Você vai orar com propósito, com fogo, com sabedoria e com impacto eterno. Abra o coração. Pegue papel e caneta se quiser. Mas acima de tudo, prepare-se para orar junto. Porque em cada bloco, você não só vai conhecer a oração de Paulo, como também será guiado a fazê-la com fé. Senhor, eu não quero mais viver de forma rasa. Me ensina a orar como os teus servos oravam. Abre os meus olhos para aquilo que vem do alto, que eu não me conforme com orações vazias, mas que cada palavra minha alcance o teu trono e mude a minha realidade. Em nome de Jesus. Amém. Imagine uma vida guiada não pelo medo, não pelo achismo, não por conselhos de pessoas confusas, mas sim guiada pelo conhecimento da vontade de Deus. Essa foi uma das maiores orações que o apóstolo Paulo fez por seus irmãos. Ele sabia que tudo começa na mente, mas precisa ser ativado no espírito. E é por isso que, quando Paulo ora pelos colossenses, ele não pede riquezas, saúde ou prosperidade. Ele pede algo infinitamente maior. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Essa oração
muda tudo. Porque quando você entende a vontade de Deus, você para de correr atrás do que é inútil. Você para de insistir em portas que Deus já fechou. Você começa a fazer escolhas alinhadas com o céu. E quando o céu está alinhado com a sua vida, nada pode te parar. Quantas vezes oramos apenas por livramentos, portas abertas ou respostas rápidas? Mas Paulo nos mostra que existe uma oração muito mais profunda. Senhor, me mostra a tua vontade, me enche do teu entendimento. Não quero seguir meus próprios planos, nem confiar no meu coração enganoso. Quero viver de acordo com aquilo que o Senhor sonhou para mim. Essa oração agrada a Deus. Ela é madura. E mais do que isso, ela te posiciona espiritualmente. E peço que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Você percebe a profundidade dessa oração de Paulo? Ele não está buscando o próprio bem. Ele está buscando agradar a Deus. Ele está pedindo para os irmãos viverem de forma frutífera, sábia e com entendimento. Isso não é religiosidade. Isso é vida no Espírito. E quando você começa a orar assim, todos os dias, sua vida muda. Porque Deus responde essa oração com prazer. Ele ama revelar a sua vontade para os que desejam obedecer. Você já orou dizendo, não, Senhor, qual é o teu desejo para minha vida hoje? Você já orou antes de tomar uma decisão perguntando, Pai, isso te agrada? Essas perguntas simples são chaves espirituais. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143:10. E aqui está a verdade. Muitos vivem confusos, perdidos e frustrados, porque nunca fizeram essa oração. Querem bênçãos sem direção, querem promessas sem aliança. Mas Paulo nos mostra o caminho, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você dobra os joelhos e ora de verdade. Senhor, eu não quero mais andar no automático. Me enche da tua sabedoria. Me mostra o que o Senhor quer fazer. Me ensina a te ouvir. Essa oração agrada ao céu. Essa oração move o coração de Deus. Hoje, eu te convido a fazer isso com fé. Feche os olhos, abra o coração e diga, Pai, me livra das minhas vontades confusas e egoístas. Eu quero a tua vontade, aquilo que vem de ti, aquilo que tem eternidade. E confie. Deus vai responder. Espírito Santo, abre os meus olhos hoje. Não os olhos do corpo, mas os olhos da alma. Eu preciso enxergar além do natural. Eu quero ver como o Senhor vê. Quero ter discernimento, visão espiritual e sabedoria para entender os teus planos. Ilumina as áreas escuras do meu coração. Amém. Você já sentiu como se estivesse vivendo no escuro? Como se tudo estivesse acontecendo, mas você não entendesse nada? Como se estivesse cego por dentro, mesmo com os olhos abertos? Paulo sabia exatamente o que isso significava. Por isso, ele fez uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Efésios 1:17-18. Essa não é uma oração comum. Paulo não está orando para que os cristãos se sintam bem. Ele está pedindo que o coração deles seja iluminado. E por quê? Porque quando você enxerga com os olhos espirituais, tudo muda. Você vê além das circunstâncias. Você discerne armadilhas antes que elas te prendam. Você identifica o que é de Deus e o que parece ser, mas não é. Essa oração é um divisor de águas na sua vida espiritual. Porque tem gente que ora a vida inteira, mas continua cega. Tem gente que lê a Bíblia, mas não entende nada. Tem gente que vai para a igreja, mas vive em confusão, em engano, em decisões erradas. Por quê? Porque ainda não teve os olhos do coração iluminados. E é exatamente por isso que essa é uma das 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida. Ele sabia que sem revelação, a caminhada se torna pesada. Sem discernimento, a fé se torna frágil. E sem visão espiritual,
a vida se torna vulnerável. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Você precisa dessa oração. Não importa há quanto tempo você é cristão. Se seus olhos espirituais ainda estão fechados, você está lutando com armas erradas. Paulo orava: Senhor, dá a eles espírito de sabedoria e revelação. Não sabedoria humana, não informação teológica, mas revelação espiritual, clareza vinda do céu. E isso muda tudo. Pense agora nas decisões erradas que você já tomou, relacionamentos que você entrou, mas depois viu que eram armadilhas, portas que pareciam de Deus, mas te afastaram dele, pessoas que pareciam boas, mas te drenaram por dentro. E se você tivesse orado como Paulo orava? E se você tivesse dito: Pai, ilumina os olhos do meu coração, me mostra o que os meus olhos naturais não conseguem ver. Talvez muita dor teria sido evitada, mas ainda dá tempo. Ainda hoje você pode fazer essa oração com fé, e o Espírito Santo vai começar a te revelar coisas escondidas, vai te mostrar o que é verdadeiro, vai te dar direção antes da confusão e paz antes da tempestade. Invoca-me, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Essa é uma promessa real, e Paulo entendeu isso profundamente. É por isso que ele não orava por respostas rápidas, mas por olhos iluminados, porque quem enxerga com o Espírito caminha com segurança. Quem tem revelação não se desespera. Quem vê além já está vencendo, mesmo antes da batalha começar. Hoje, essa oração também pode mudar a sua vida. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu te peço como Paulo pediu. Ilumina os olhos do meu coração. Me dá sabedoria, me dá a revelação. Não quero viver cego espiritualmente. Quero enxergar com clareza tudo o que vem de ti. E creia, quando essa oração nasce no seu coração, o céu responde: Pai querido, eu me sinto fraco tantas vezes, mas sei que existe um poder que vem do alto, um poder que fortalece de dentro para fora. Me ensina a orar como Paulo, não pedindo uma vida mais fácil, mas um espírito mais forte. Fortalece meu interior, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Há momentos em que a nossa força simplesmente acaba. Você tenta manter a fé, tenta continuar, mas parece que tudo ao seu redor está desmoronando. É como se por dentro algo estivesse quebrando em silêncio. E ninguém vê, ninguém percebe. Mas você sabe, está difícil segurar. Paulo também conhecia isso. Ele foi preso, perseguido, traído, caluniado, apedrejado. E mesmo assim continuava. Mesmo no meio da dor, ele permanecia firme. E sabe por quê? Porque Paulo não orava para escapar das lutas. Ele orava para ser fortalecido por dentro, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3:16. Essa oração é um grito espiritual. Deus não tira a luta, me dá força interior para vencê-la. Não é uma oração de fuga. É uma oração de autoridade, de maturidade, de transformação. Muitos querem que Deus mude as circunstâncias, mas Paulo sabia que o milagre começa dentro de nós. Por isso, entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, essa é uma das mais profundas, porque ela nos ensina que quando o Espírito Santo fortalece o nosso interior, o exterior não nos destrói mais. Quantas vezes você orou pedindo para Deus tirar o problema? Mas será que já orou assim? Pai, fortalece o meu espírito, me reveste por dentro, me dá estrutura para suportar o que vier. Essa oração tem o poder de levantar o abatido, de restaurar o que está esgotado, de reanimar quem já perdeu a motivação. Ela muda você. E quando você muda por dentro, o mundo lá fora muda também. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Muita gente vive como se a força viesse das circunstâncias. Mas Paulo nos lembra,
A verdadeira força vem do Espírito. É uma força que não depende da conta bancária, nem da opinião dos outros, nem das portas abertas. É uma força que brota do Espírito Santo e sustenta a alma cansada. E quando você começa a orar assim, coisas incríveis acontecem. Você para de se ofender com tudo. Você para de se abalar com qualquer crítica. Você para de fugir da guerra e começa a lutar com autoridade. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmo 28, 7. Essa força não vem do café, da motivação, da música ou do discurso de alguém. Ela vem do céu para dentro de você. E é por isso que essa oração é vital. Você pode estar passando por uma das piores fases da sua vida. Talvez ninguém saiba como está o seu interior agora, mas Deus sabe, e Ele quer te encher de força, não emocional, mas espiritual. Essa força vai te manter de pé enquanto o milagre não chega. Vai te sustentar enquanto as respostas não vêm. Vai te fazer respirar fundo, mesmo no meio da pressão. Então ore agora, como Paulo orava. Senhor, segundo a riqueza da tua glória, fortalece o meu homem interior com poder. Me dá estrutura, equilíbrio, firmeza. Não quero viver por sentimentos, mas por fé. Não quero reagir por impulso, mas com sabedoria. Enche o meu espírito de resistência santa. Quando você ora assim, Deus age, porque Ele se agrada da fé madura. Ele se agrada daquele que pede não para escapar da luta, mas para atravessá-la com coragem, com autoridade e com o espírito vivo e fortalecido. Senhor Jesus, eu não quero apenas ouvir falar de Ti. Eu quero Te sentir dentro de mim. Habita no meu coração pela fé. Transforma cada espaço da minha alma. Derruba os ídolos ocultos. Limpa o que precisa ser limpo. Que Tu sejas Rei dentro de mim. Mora em mim com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou se Jesus habita realmente no seu coração? Não como ideia, não como religião, mas como uma presença viva que governa seus pensamentos, sentimentos e decisões. Essa é uma pergunta sincera que confronta, porque muitos acreditam em Cristo, mas poucos o convidaram para realmente habitar dentro de si. Paulo entendeu isso, e é por isso que ele ora por algo tão profundo, tão transformador. E peço que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Efésios 3:17. Essa oração, sem exagero, pode mudar toda a sua vida espiritual, porque quando Cristo realmente passa a habitar dentro de você, tudo muda. Você não apenas crê nele, você se torna a casa dele. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, essa é uma das mais negligenciadas e também das mais necessárias. Muitos cristãos vivem com Jesus apenas por perto, mas não dentro. Não como Senhor de cada cômodo da alma, não como aquele que governa o íntimo. A verdade é, Jesus não quer apenas visitar você aos domingos. Ele quer habitar em você todos os dias. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. João 14:23. Cristo quer morar em você, mas essa casa precisa estar disponível, precisa estar limpa, precisa estar entregue. Muitas vezes oramos pedindo cura, bênção, milagres. Mas será que já oramos como Paulo? Senhor, vem morar dentro de mim. Ocupa o trono do meu coração. Que não haja em mim espaço para nada que te desagrade. Essa é uma oração de rendimento, de rendição, de transformação. Paulo não pedia que Cristo visitasse. Ele pedia que Cristo habite. Isso significa constância, significa presença contínua, significa relacionamento real. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Quando essa oração se torna real na sua vida, você para de andar pela carne. Você começa a responder com mansidão, a pensar com sabedoria, a decidir com maturidade. Porque não é mais você no controle. É Cristo. E quando Ele habita,
Tudo dentro de você começa a ser reorganizado. As emoções começam a se alinhar com a palavra. Os pensamentos começam a ser filtrados pela verdade. As atitudes passam a refletir o caráter de Jesus. Sim, você ainda terá lutas, mas não enfrentará mais nada sozinho, porque você se tornou morada dele. Essa oração é uma chave. Quando você diz, Senhor, entra e fica, não apenas visite, não apenas toque, toma o governo da minha vida. O céu se move. E sabe o que acontece? Você começa a viver enraizado em amor. Você para de agir por impulso. Você não vive mais carente da aprovação dos outros, porque o Rei está morando em você. E quem tem o Rei dentro de si não se curva diante das pressões do mundo. Hoje, faça essa oração com fé. Jesus, não quero que o Senhor seja um visitante em mim. Quero que o Senhor seja morador, dono, Rei. Toma o meu coração. Habita nele com teu amor, com teu poder, com tua paz, e que cada área da minha vida seja governada por ti. Você não será mais o mesmo, porque quem ora assim muda de dentro para fora, e quem é transformado no coração vive com autoridade na terra. Espírito Santo, me esvazia de tudo o que não vem de ti. Tira o excesso da minha alma, arranca o orgulho, o medo, a dúvida. Eu quero ser cheio, mas não de mim mesmo. Quero ser cheio de Deus, da tua presença, da tua glória, do teu amor perfeito. Me preenche até transbordar. Amém. Você já orou pedindo para ser cheio de Deus? Não só tocado, não só visitado, mas completamente cheio, até não sobrar espaço para mais nada? Essa foi uma das orações mais ousadas e transformadoras que Paulo fez. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Ele não estava pedindo uma bênção momentânea. Ele não estava buscando uma experiência emocional. Ele estava desejando o impossível ao natural. Que seres humanos limitados pudessem ser cheios da plenitude de um Deus infinito. Mas por que Paulo orava assim? Porque ele sabia que o vazio da alma só pode ser preenchido por Deus. Nenhum sucesso, nenhum relacionamento, nenhuma conquista é capaz de ocupar o espaço da plenitude de Cristo. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, essa é uma das mais profundas e mais esquecidas, porque ela exige coragem. Exige que você se esvazie do mundo para ser cheio do céu. E isso não é fácil, mas é absolutamente necessário. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Paulo estava dizendo, não se iludam com aquilo que parece preencher, mas deixa vocês mais vazios depois. Vocês precisam da plenitude verdadeira. Vocês precisam ser cheios do Espírito, cheios de Deus. E o que significa ser cheio da plenitude de Deus? Significa viver debaixo de uma presença constante. Significa estar tão conectado ao Espírito que até suas reações mudam. Seu jeito de olhar muda. Seu jeito de falar muda. Seu jeito de tratar as pessoas muda. Porque você não está mais agindo por impulso. Você está transbordando de Deus. E todos nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito. 2 Coríntios 3:18. Essa transformação não acontece de fora para dentro. Ela nasce no profundo do ser. E é fruto de um coração que decidiu, Senhor, me enche, não quero mais viver pela metade. Não quero ter aparência de fé e um coração vazio. Paulo sabia. Um cristão sem plenitude é um cristão vulnerável. Fácil de cair, fácil de desistir. Mas um cristão cheio, esse é inabalável. Você pode até passar por lutas, mas permanece firme. Você pode até chorar, mas continua crendo. Você pode até ser atacado, mas não recua, porque Deus está preenchendo tudo dentro de você. Essa plenitude não vem por esforço, ela vem por entrega. Ela vem quando você ora com fé e diz, Pai, eu não quero mais carregar vazios, me esvazia de mim mesmo. Tira o excesso de orgulho, de medo, de confusão, e me enche com o teu Espírito, com a tua paz, com a tua glória.
Não existe vida abundante sem plenitude. Não existe autoridade sem transbordo. E não existe fogo espiritual sem primeiro ser cheio da presença de Deus. Se você sente que tem vivido seco, cansado, espiritualmente neutro, essa é a sua oração. Se você percebe que ora, mas não sente, que canta, mas não se conecta, que vive, mas sem vida, você precisa ser cheio novamente. Você precisa orar como Paulo. E quando você começa a fazer essa oração todos os dias, a plenitude do céu invade a sua vida com paz, alegria, discernimento e autoridade. E tudo muda. Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Não com emoção instável, mas com discernimento e profundidade. Que o meu amor não seja cego nem raso, mas sábio, cheio de luz e verdade. Me livra do amor confuso e me ensina o amor que edifica e transforma. Em nome de Jesus. Amém. Poucas coisas na vida são tão mal compreendidas quanto o amor. Para muitos, amar é sentir, é se entregar sem pensar, é aceitar tudo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela uma forma de amar que vai além das emoções, o amor com discernimento. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, esta talvez seja a mais surpreendente, porque ela confronta o nosso coração. Ele não ora simplesmente para que os irmãos amem mais. Ele ora para que o amor cresça com sabedoria e entendimento. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo discernimento. Filipenses 1:9. Paulo está nos dizendo: o problema não é apenas amar, o problema é amar sem sabedoria, sem direção, sem verdade. Porque o amor verdadeiro não é permissivo. O amor bíblico sabe dizer sim com graça e sabe dizer não com firmeza. Esse tipo de amor não é cego, não é impulsivo, é revelado, equilibrado, cheio da mente de Cristo. Você já amou tanto alguém que passou por cima dos seus próprios limites? Já chamou de amor o que, na verdade, era medo de perder? Já confundiu amor com carência? Já se entregou demais, tolerou demais, confiou demais? E depois viu que estava preso? Paulo orava para que o amor dos irmãos fosse puro e sábio, para que não fosse um amor que destrói, mas que edifica, um amor que cura, mas que também corrige, um amor que perdoa, mas que também confronta com graça. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Romanos 12:9. Percebe? O verdadeiro amor não é neutro. Ele detesta o mal. Ele se apega ao bem. Ele tem raiz firme, não se dobra a qualquer vento. E Paulo continua a oração dizendo: para que aproveis as coisas excelentes e sejais sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Filipenses 1:10. Ou seja, esse amor sábio nos torna mais puros, mais sinceros e mais prontos para o dia do Senhor. Essa oração nos ensina que o amor imaturo é perigoso. É o tipo de amor que aceita tudo, que se contamina fácil, que não confronta o erro. Mas o amor de Deus vem com luz. Ele não esconde, ele revela. Ele não ilude, ele cura. E é por isso que precisamos orar como Paulo: Senhor, faz o meu amor crescer, mas com discernimento. Não quero amar por impulso. Não quero confundir afeto com idolatria, nem doçura com submissão ao pecado. Me dá um coração amoroso, mas com sabedoria do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3:17. Esse amor transforma relacionamentos, ele melhora o casamento, ele fortalece amizades, ele cura vínculos quebrados e também te protege de ser destruído por amores que não são de Deus. Hoje, se você tem amado errado, com excesso, com cegueira, com medo, essa oração é para você. Ore com fé. Pai, eu quero um amor que vem do céu. Não quero mais amar no escuro. Me dá discernimento. Me dá sensibilidade espiritual. Que o meu amor seja luz, cura, verdade. E que eu ame com os olhos abertos e o coração alinhado ao teu. Esse tipo de amor salva destinos. Porque onde há sabedoria no amor, há segurança para a alma.
Deus eterno, às vezes o cansaço me paralisa, o peso da caminhada, as lutas diárias, as dores que ninguém vê. Mas hoje eu oro como Paulo orava. Me fortalece com o teu poder glorioso, para que eu persevere até o fim com paciência, fé e alegria. Me sustenta, Senhor. Amém. Existem dias em que a fé não desaparece, mas fica silenciosa. Você crê, mas está cansado. Você ora, mas se sente sem forças. Você acredita, mas não sabe mais como continuar. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas foi exatamente nesse ponto que Paulo decidiu orar diferente. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo, que podem mudar a sua vida, esta carrega um dos pedidos mais profundos e necessários para todos nós. Força interior para perseverar até o fim. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Colossenses 1:11. Paulo entendia o que era sofrer. Ele não falava sobre perseverança do alto de uma vida confortável. Ele falava com cicatrizes, com correntes nos pés, com a alma ferida e ainda cheia de fé. E mesmo assim, ele não orava para que as lutas acabassem. Ele orava por força interior. Ele pedia para ser fortalecido segundo a glória de Deus, não segundo o seu próprio limite. Quantas vezes você já sentiu que não ia aguentar? Quantas vezes teve vontade de desistir de tudo e sumir? Quantas vezes orou e parecia que nada acontecia? É por isso que essa oração precisa entrar na sua vida. Não como uma repetição religiosa, mas como um clamor vivo e real. Paulo não pediu força só até amanhã. Ele pediu perseverança com alegria. Isso muda tudo, porque não é apenas suportar, é continuar com o coração firme, a fé acesa e os olhos no céu. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo não chegou ao fim por acaso. Ele chegou porque orava por força, porque sabia que sem o poder de Deus, ele não suportaria. Você pode estar em um desses momentos agora. A dor está grande, a espera está longa. A resposta ainda não veio, mas o Espírito Santo quer te fortalecer hoje, não com palavras motivacionais, mas com o poder glorioso de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia. 2 Coríntios 4:16. Essa renovação diária vem pela oração de quem aprendeu com Paulo. É quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não quero parar, mas também não consigo continuar sem a tua força. Me sustenta com o teu poder, me reveste com tua glória, me ajuda a suportar, esperar e vencer. Perseverança não é dom, é resultado de quem busca força todos os dias. E se Paulo, com todo o seu conhecimento e unção, orava assim: quem somos nós para não orarmos? Não existe fé inabalável sem luta, não existe vitória sem resistência, e não existe resistência sem a presença diária de Deus. Por isso, se hoje você sente que está quase parando, pare por um momento, respire fundo e ore como Paulo. Senhor, me fortalece com o teu poder, segundo a tua glória, não segundo a minha limitação. Me dá perseverança, paciência e alegria para continuar, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que eu não veja tudo agora. Essa oração te sustenta, ela te reposiciona, ela te alinha com o céu e ela te leva até o fim. Pai, eu não quero mais viver no automático. Me ajuda a enxergar propósito até nas coisas mais simples. Que tudo o que eu fizer, cada palavra, atitude, decisão, seja para a tua glória. E que eu nunca me esqueça. Fui chamado para viver em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou qual é o propósito das pequenas coisas? Das tarefas rotineiras? Das conversas simples? Das decisões comuns do dia a dia? Talvez você pense que apenas aquilo que é grande tem valor espiritual. Mas Paulo nos ensina algo totalmente diferente. Na carta aos Colossenses, ele deixa claro que não existe vida com Deus sem consciência espiritual. E por isso, ele libera uma oração poderosa e transformadora. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Colossenses 3,17. Essa é uma das 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, porque ela muda sua mentalidade. Ela tira sua fé do piloto automático. Ela coloca intencionalidade no que você vive. Ela espiritualiza o cotidiano. Paulo está dizendo: não viva apenas por viver. Não fale apenas por falar. Não escolha apenas por impulso. Tudo o que você fizer, tudo mesmo, faça em nome de Jesus. Isso inclui o jeito que você trata quem mora com você, o jeito que responde mensagens, o que posta nas redes sociais, o tom da sua voz, as suas decisões com dinheiro, com tempo, com relacionamentos. Tudo pode e deve ser feito em nome de Jesus. Essa oração nos confronta, porque nos mostra que não existe área neutra na vida espiritual. Ou você glorifica a Deus no que faz, ou glorifica a si mesmo, ou age como filho da luz, ou age segundo os valores do mundo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Essa é uma oração de consciência e de santidade. Quando você a faz de verdade, começa a perceber o que precisa mudar. Atitudes que pareciam normais, mas que não glorificam a Deus. Palavras que pareciam inofensivas, mas que não carregam vida. Decisões que pareciam práticas, mas que não foram guiadas pelo Espírito. Paulo sabia que o segredo da vida cheia do Espírito não está apenas no altar da igreja. Está também na segunda-feira, no trânsito, na forma como você trata os desconhecidos, no que você assiste, no que você tolera, no que você escolhe em silêncio. Essa oração gera arrependimento, mas também liberta, porque ela te traz de volta ao centro da vontade de Deus. Você começa a perguntar: isso glorifica a Deus? Jesus assinaria essa escolha? Essa reação está sendo feita em nome de Jesus ou em nome do meu orgulho? E aí você muda, não por peso, mas por reverência. Porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Você é luz. E Paulo orava para que a igreja vivesse como luz, que tudo refletisse Cristo, que até as pequenas coisas fossem consagradas. Essa é uma vida espiritual verdadeira, coerente, visível, cheia de sentido. Ore com fé hoje. Senhor, não quero mais separar o sagrado do comum. Tudo em mim pertence a Ti. Me ensina a viver com reverência, que cada gesto meu fale do Teu nome, que minha rotina seja cheia da Tua glória, e que mesmo nas pequenas coisas eu glorifique o céu. Essa oração vai mudar sua postura, vai transformar sua casa, vai te fazer viver com propósito, e propósito traz presença. Senhor, eu não quero viver de palavras vazias. Eu não quero ter só conhecimento bíblico. Eu quero que a Tua palavra habite dentro de mim, viva, transformadora, presente em cada pensamento, reação e escolha. Que ela me governe, me molde e me santifique. Amém. Vivemos em um tempo onde a informação está por toda parte. Versículos são postados em redes sociais, frases bíblicas estão estampadas em camisetas, músicas falam sobre Deus. Mas tudo isso pode se tornar superficial se a palavra de Cristo não estiver habitando de verdade dentro de nós. E foi exatamente por isso que Paulo orou, com convicção e urgência. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, com toda a sabedoria. Colossenses 3:16a. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, esta é uma das mais poderosas, porque ela não se trata apenas de ler a Bíblia. Ela trata de permitir que a palavra do Senhor governe a sua vida. Não basta conhecer versículos de cor. Não basta ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 sobre a estante. Não basta ter um plano de leitura e riscar capítulos todos os dias. A palavra de Cristo precisa habitar, viver, respirar dentro de você. Ela precisa moldar sua forma de reagir, precisa interferir nas suas decisões, precisa iluminar seus pensamentos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho.
Salmo 119, 105. Paulo entendia que o maior combate não era externo, era na mente, no coração, no interior, e por isso ele orava: Senhor, que a tua palavra entre e permaneça, que ela habite com riqueza. Riqueza aqui não é quantidade, mas profundidade. É quando uma simples frase da Escritura invade sua consciência no momento exato em que você ia tomar uma decisão precipitada. É quando a voz da carne se levanta e a palavra de Cristo responde mais alto. Você já viveu isso? Já sentiu que a palavra te impediu de cair? Ou te fortaleceu quando tudo parecia ruir? Ou te deu discernimento em meio à confusão? Isso não vem de leitura casual, vem de habitação, de comunhão real com a palavra. Conservei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Paulo não orava para que os cristãos apenas conhecessem a palavra. Ele orava para que ela fosse o centro da vida deles. E sabe por quê? Porque quando a palavra habita ricamente em nós, nossos pensamentos são purificados, nossas reações se tornam maduras, nossas orações se alinham com a vontade de Deus, nosso espírito se fortalece contra o engano. Não existe vida espiritual saudável sem a palavra. Não existe crescimento sem fundamento. Não existe fogo do Espírito sem raiz na Escritura. Por isso, Paulo orava, porque ele sabia que sem a palavra habitando, o cristão se torna vulnerável, se move por emoção, decide por impulso, cai com facilidade. Mas quando a palavra está viva e rica dentro de nós, até o silêncio se torna direção. Hoje, ore com fé. Senhor, me ensina a amar tua palavra, não como um ritual, mas como um encontro diário contigo. Planta ela em mim, deixa que ela cresça, floresça e frutifique, que ela me corrija, me transforme e me leve para mais perto do teu coração. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15, 7. Essa é a promessa. Quando a palavra habita ricamente, a fé se torna poderosa e a oração se torna eficaz. Senhor, eu não quero viver para mim. Me livra de uma vida vazia, de aparência. Plante em mim o fruto da justiça que vem por Jesus Cristo. Que as minhas atitudes revelem o teu caráter. Que eu frutifique em toda boa obra e que tudo em mim glorifique o teu nome. Amém. Muitas pessoas confundem espiritualidade com emoção. Pensam que ser cheio de Deus é sentir arrepios, chorar em cultos ou falar bonito sobre fé. Mas Paulo nos revela um padrão totalmente diferente: ser cheio do fruto da justiça. Essa é uma das 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, e talvez uma das mais práticas, porque trata diretamente do que você faz com aquilo que crê. Não é só sobre sentir Deus, é sobre expressar Deus em tudo o que você vive. Cheios do fruto da justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 11. Paulo está orando para que os cristãos produzam frutos verdadeiros, frutos que vêm da justiça, frutos que só nascem quando Jesus é a raiz. Essa oração te obriga a olhar para dentro. Porque a pergunta não é apenas: você vai à igreja? A pergunta é: o que tem nascido de você? Suas atitudes revelam Cristo? Seu comportamento glorifica a Deus? Seu testemunho inspira outros a se aproximarem do céu? Paulo não está orando por dons, ele está orando por frutos. E isso muda tudo, porque dons impressionam, mas frutos sustentam. Dons são visíveis, mas frutos são provados. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Quando você começa a orar como Paulo, você para de se preocupar em ser aplaudido e começa a buscar ser aprovado por Deus. Você começa a entender que não basta levantar as mãos, você precisa ter mãos limpas. Que não basta ter uma boa reputação, você precisa ter um bom coração. Essa oração é para quem não quer mais viver de fachada. Para quem entendeu que o mundo não precisa de cristãos populares, precisa de cristãos frutíferos.
e o fruto da justiça só vem de uma fonte, Jesus. Paulo não diz que o fruto vem do esforço humano, ou da moralidade, ou do perfeccionismo. Ele diz que esse fruto vem por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não é algo que você força, é algo que você permite. Quando você permanece em Cristo, o fruto cresce. Quando você se rende, ele age. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Essa é a essência da vida com Deus. Você não foi chamado para ser reconhecido. Você foi chamado para frutificar. Para que, ao olhar para você, as pessoas provem de paz, de paciência, de domínio próprio, de fé, de amor verdadeiro. Essa oração te chama para a maturidade, te tira da infância espiritual, te lembra que Deus não se impressiona com performance, mas com obediência. Hoje ore como Paulo. Senhor, eu quero frutificar. Não quero ser árvore bonita e estéril. Planta em mim o fruto da justiça. Faz com que minhas atitudes glorifiquem o teu nome. Que minha vida seja um reflexo do teu caráter e que em tudo eu exale o teu perfume. Essa oração limpa, cura, transforma, porque onde há fruto verdadeiro, há glória para Deus. E onde há glória para Deus, a presença contínua, profunda, viva. Senhor, nos dias em que meu coração está cansado e abatido, eu oro como Paulo. Consola o meu interior com o teu amor eterno e fortalece-me com tua graça. Que a minha alma não desista no dia da dor, mas seja sustentada pela tua fidelidade que nunca falha. Em nome de Jesus. Amém. Existem dores que não podem ser explicadas, feridas que ninguém enxerga, mas que doem todo dia. Existem lágrimas que escorrem por dentro, e um silêncio que às vezes parece o único companheiro. Paulo sabia disso. Por mais espiritual que fosse, por mais usado por Deus que fosse, ele não era insensível às dores humanas. Ele conhecia o frio das prisões, o abandono dos amigos, a ameaça constante da morte. E mesmo assim, sua oração não era amarga nem desesperada. Era cheia de fé. Entre as 7 orações mais usadas por Paulo que podem mudar a sua vida, essa carrega um bálsamo celestial para os corações feridos. Ele ora assim: Ora nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos fortaleça em toda boa obra e palavra. Pusimos Tessalonicenses 2, 16, 17. Essa oração alcança quem está cansado, quem está tentando não desmoronar, quem está lutando em silêncio para continuar servindo a Deus mesmo quando tudo está difícil. Paulo não nega a dor. Ele não ignora o sofrimento, mas ele nos aponta para uma consolação que é eterna, um consolo que vem do alto. Esse consolo não é emocionalismo, é presença, é certeza de que o Pai ainda está aqui, de que Jesus ainda nos ama, de que o Espírito Santo ainda nos abraça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Você precisa dessa oração. Talvez hoje, talvez agora. Quantas vezes você tentou disfarçar a dor? Quantas vezes sorriu para fora, mas gritou por dentro? Quantas vezes pensou em parar, mas não teve coragem de dizer isso a ninguém? Essa oração de Paulo é um convite à honestidade. Ela diz: sim, vai doer. Sim, vai apertar. Mas Deus vai consolar. Deus vai fortalecer. Deus vai renovar. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. E essa renovação não vem de fora. Não vem de elogios, de mudanças externas, de recompensas humanas. Ela vem da graça. Vem de um lugar secreto onde Deus visita o nosso espírito com paz, com verdade, com esperança. Paulo ora por força para toda boa obra e palavra. Ou seja, ele pede que o consolo venha não só para aliviar, mas para ativar.
porque o consolo de Deus não paralisa, ele fortalece. Ele nos levanta para continuar fazendo o bem, para continuar servindo, para continuar orando, mesmo sem ver, para continuar sem deixar de crer. Hoje ore com Paulo. Senhor, consola meu coração, com o teu amor eterno, me visita no profundo, me fortalece com tua presença. Eu não quero viver anestesiado, nem endurecido pela dor. Eu quero ser fortalecido pela tua graça, e mesmo chorando quero permanecer de pé, servindo, acreditando, te adorando. Esse tipo de oração cura feridas que ninguém mais consegue tocar. Ela transforma noites de desespero em madrugadas de adoração. Ela transforma perda em propósito e lágrima em testemunho. Deus da paz, guarda minha mente, minha alma e meu corpo até o último dia. Me livra das armadilhas do inimigo, dos enganos sutis e de tudo que me afasta de ti. Preserva minha fé, minha integridade, meu amor por ti. Que eu permaneça inteiro, até te encontrar face a face. Amém. Chegar até o fim em paz. Esse é o clamor de quem já entendeu que a jornada é longa e que muitos começam bem, mas poucos terminam com o coração limpo. Paulo viu muita gente desistir no caminho. Ele viu Demas abandoná-lo por amor ao mundo. Viu irmãos se desviarem por causa de falsos mestres. Viu igrejas sendo atacadas por doutrinas distorcidas, por imoralidade, por frieza espiritual. Por isso, uma das últimas orações mais profundas que ele libera é também uma das mais completas. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa oração é um escudo espiritual. Ela revela o desejo de alguém que não quer só ter começado bem a caminhada da fé, mas quer terminar inteiro, guardado, aprovado por Deus. Paulo não ora por estabilidade financeira. Ele não pede conforto, elogios ou fama espiritual. Ele ora por preservação total. Ele quer que o espírito, a alma e o corpo sejam guardados irrepreensíveis até o grande dia. E quem ora assim está em guerra contra o conformismo. Porque vivemos em tempos onde muitos pensam que basta sentir Deus de vez em quando. Outros acreditam que, tendo uma boa reputação, já está tudo certo. Mas Paulo vai mais fundo. Ele ora por santidade completa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Essa oração é para quem não quer mais brincar de ser crente, para quem entendeu que estar com Cristo não é só uma escolha emocional, é uma decisão eterna, e que precisa haver zelo, cuidado, vigilância. Paulo ora para que Deus nos santifique, porque não conseguimos isso sozinhos. Você pode até tentar se manter firme pelas suas forças, mas cedo ou tarde, sem o Espírito, você cai. É por isso que essa oração é essencial. Ela reconhece que precisamos de ajuda. Ela declara que só o Deus da paz pode nos manter equilibrados num mundo de caos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensíveis com alegria diante da sua glória. Judas 1:24. Essa promessa é real. Deus pode te guardar. Deus pode preservar sua fé. Mesmo em tempos difíceis, Ele pode proteger sua mente. Mesmo em meio à corrupção, Ele pode te manter puro. Mesmo cercado por tentações, Ele pode te fazer andar como luz. Mas para isso, é preciso orar como Paulo. Senhor, me santifica por completo, espírito, alma e corpo. Não deixa nada fora. Me corrige, me limpa, me alinha e me guarda até o fim. Essa oração te tira do raso, te leva para um lugar de integridade, de reverência, de vigilância. Não por medo, mas por amor à presença. Você pode ter dons, ministério, influência, mas se não for guardado até o fim, o começo de nada vale. E é por isso que Paulo ora com tanta força. Seja conservado inteiro e irrepreensível até a vinda de Jesus. Hoje, essa oração pode mudar a forma como você caminha.
Você não vai mais andar por impulso. Vai andar com propósito, com temor, com maturidade. Ore com sinceridade agora. Senhor, eu não quero ser mais um que começou e parou. Me guarda, me protege, me santifica. Espírito, alma e corpo. Que eu não me corrompa no meio da corrida, mas que eu cruze a linha final com fé, com o coração limpo e com o teu nome nos meus lábios. Porque o céu não é para os que começaram animados, é para os que terminaram fiéis. Chegar até aqui não foi por acaso. Se você ouviu, leu ou acompanhou cada uma dessas orações, é porque o Espírito Santo estava trabalhando silenciosamente dentro de você. Algo foi alinhado, algo foi despertado, algo foi curado enquanto você nem percebia. As orações de Paulo não são apenas palavras antigas registradas na Bíblia. Elas são códigos espirituais vivos, capazes de atravessar séculos e alcançar exatamente o ponto onde você está agora. Cada oração revelou um caminho. Cada clamor abriu uma porta. Cada palavra tocou uma área da sua vida que talvez estivesse esquecida, ferida ou adormecida. Hoje você entende. Orar como Paulo orava muda a forma como você vive. Não é mais uma oração rasa. Não é mais repetição automática. É uma oração com entendimento, com autoridade, com profundidade espiritual. A palavra nos lembra: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. E também declara: o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. Isso significa que há vitória preparada para quem ora com o coração alinhado ao céu. Agora, não é o momento de apenas ouvir, é o momento de responder. Responder com fé, responder com entrega, responder com um posicionamento espiritual claro. Por isso eu te convido a não apenas assistir, mas a orar comigo agora, de forma profunda, consciente e verdadeira. Oração final. Pai eterno, Deus vivo, Senhor soberano sobre todas as coisas, eu me coloco diante de Ti com humildade e temor. Depois de ouvir essas orações, eu reconheço: preciso de Ti mais do que nunca. Santifica-me por completo. Espírito, alma e corpo. Arranca de mim tudo o que não vem do céu. Quebra toda dureza, todo engano, toda confusão espiritual. Cura feridas antigas que ainda sangram em silêncio. Restaura áreas da minha vida que eu mesmo já tinha desistido. Senhor, eu recebo agora a força que vem do alto. Recebo discernimento. Recebo revelação. Recebo perseverança para continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Que o Teu Espírito me fortaleça por dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Que Cristo habite plenamente no meu coração pela fé. Que a Tua palavra viva dentro de mim, governe meus pensamentos e direcione minhas escolhas. Que eu produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Que minha vida não seja de aparência, mas de verdade. Guarda-me, Senhor. Guarda minha mente contra o medo. Guarda meu coração contra a frieza. Guarda meus passos contra o erro. Preserva-me fiel até o fim, não importa o que eu enfrente. Hoje, eu renovo minha aliança contigo. Eu escolho viver para a Tua glória. Eu escolho orar com entendimento. Eu escolho permanecer firme até o dia em que te verei face a face. Tudo isso eu entrego a Ti, confiando não na minha força, mas na Tua fidelidade que nunca falha. Em nome de Jesus Cristo. Amém.